Salve, salve, minha gente. Boa noite a todos aqui do canal Espaço Apologético. Hoje eu estou com o meu convidado especial aqui, Severino Breda, Direito e Teologia. Severino Breda tem um canal no YouTube. Peço que se inscrevam no canal dele, acompanhem, tá? Gente boa pra caramba. Hoje a gente vai fazer uma leitura de artigo super da hora. E esse artigo, quem na verdade indicou foi o Severino, né? Que é o nome da live, né? Podemos ser considerados adventistas ainda? Né? E a gente vai ler esse artigo e vamos compartilhar nossas opiniões, nossas dicas. Mas aí, Breda, como é que eu encontro seu canalzão aí, meu amigo? Boa noite a todos, boa noite, Adolfo, o Clair, Barba Rala. Mais uma vez estamos aqui, agradecemos aí o convite e é um prazer estar aqui nessa live. Para quem quiser acessar o meu canal é @Direito e Teologia, Dr. Severino Breda. Eu abordo assuntos relacionados ao direito, aspectos jurídicos, à teologia, sobre cursos também, curso de graduação, especialização, indicações de mestrado e doutorado também. Então, são esses os assuntos que nós abordamos no canal. Já era. E ó, ele é representante de faculdade, tá? Então, vai lá, entra lá. Vocês vão ver lá os vídeos que ele grava. Se quiser falar com ele, o telefone dele vai estar na descrição dos vídeos dele. E nós vamos aqui para a leitura. Ó quem já chegou aqui, o Breda, o Calixto, aquele rapazinho que está com a gente no grupo de estudo da lição dos jovens, né? Ah, sim, Imagina. que bom. É, Seja bem-vindo aí, à nossa live. Já mandei ele assistir a Xena, né? Porque ele não assistiu, ele tem 16 anos. Falei, ei, tem que assistir coisa boa. Filipão também já chegou com a gente. E nós vamos para esse artigo. Consegue ler aí, ô Breda, ou não? Viu? Só uma sugestão. Você colocou lá, podemos ainda ser considerados adventistas? Não seria Sim. melhor a gente trocar? Podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia? Pronto. Adventistas, o povo da Bíblia. Os adventistas são o povo da... Pronto. Você é o convidado, você indicou o artigo, vamos ler. Alberto Tim. Alberto Tim. Tim com 2 M's, não sei porquê, mas tudo bem. Tim Maia. Aqui. Então já era. Tá aqui a live, tá rolando. E vamos lá, Breda, você consegue ler o artigo aqui ou não? Rapaz, está um pouquinho pequena a letra. Eu acho que é melhor eu abrir aqui na minha tela. Isso. Né? Então eu vou remover a minha. Aí você abre a sua, compartilhar tela. Você já abre o artigo seu aí, aí você lê e a gente comenta aqui, tá? Ah, só uma pergunta, Bredão. Onde é que você achou esses artigos aqui? Onde é que você acha esses artigos da hora? Bom, tem um site, parece que é Pastora Adventista, alguma coisa assim. Pastora Adventista. Mas aí esse site, esse artigo que você apresentou aí na tela, eu encontrei no acervo da revista Adventista. Eu fui no original. Tanto que ele achou umas 4 versões desse artigo, né, cara? Eu achei da hora demais. Eu achei em alguns sites, né? Nesse site que eu falei, Pastora Adventista. E daí eu peguei a referência do artigo, que é Revista Adventista, junho de 2001, salvo engano. Isso. Daí eu fui lá no acervo da Revista Adventista e busquei o artigo integralmente. Perfeito. Aí você só põe aí compartilhar, que aí eu permito aqui o compartilhamento. Deixa eu abrir aqui, então. Ah, mas eu salvei ele aqui por páginas. Não tem problema. Você volta na tela que a gente está. Silenciar, parar a câmera, configurações, apresentar. Você clica em apresentar. Aí você clica em compartilhar tela. Tá. Aí vai aparecer compartilhar tela, você clica em compartilhar tela, selecionar janela, aí você vê o que você quer compartilhar e aí você clica em permitir, ok? Ah, beleza. Aqui apareceu. Compartilhar.
Tá aparecendo aí? Isso. Apareceu aqui. Aí tá liberado para você ler. Aí quem comanda a leitura é você. Bom, inicialmente, né, vamos aqui na parte introdutória, né? O título como esse artigo é apresentado em 2 páginas, aí o restante do título está na outra página, né? Podemos ainda ser considerados o povo da Bíblia. A iminente crise entre a verdade e o erro requer intimidade com a Bíblia. Deixa eu só falar sobre esse artigo quando eu tive contato com ele, né? Há muito tempo atrás, em 2002, mais ou menos, eu fiz a leitura desse artigo e achei ele muito interessante e ele ficou fixado na minha memória. Eu não esqueço esse artigo. E aí, a gente falando aqui sobre a questão de identidade, adventista, eu lembrei desse artigo do pastor Alberto Tim. Ele é um pastor que eu admiro muito, é especialista em profecia e é PhD pela Universidade Andrews. Inclusive, já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, lá numa palestra. Uma época que estava tendo um incidente dentro da igreja. Ele veio dar uma palestra em Cuiabá. Na época ele era bem mais jovem, agora já está bem, com cabelos bem grisalhos, né? Então, é um pastor que eu admiro muito, um teólogo muito gabaritado, e ele vem falando aqui sobre a questão que antigamente, né, os adventistas do sétimo dia eram considerados o povo da Bíblia. Os adventistas, eles participavam de concursos bíblicos, eles venciam a maioria dos concursos bíblicos, né? Então, eu achei muito interessante esse artigo aqui. Então, vamos iniciar aqui. O estudo sociológico da religião tem demonstrado que os movimentos religiosos surgem normalmente com o propósito de reformar a cultura na qual existem. Mas no segundo século de sua existência, depois que faleceram os pioneiros e aqueles que os conheceram, esses mesmos movimentos tendem a perder sua identidade e a ser reabsorvidos pela própria cultura que originalmente intencionavam reformar. Então, ele vem falando sobre a questão da perda da identidade de alguns movimentos religiosos, né? E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje ela se depara com os desafios próprios do segundo século de sua existência. Mas, somando-se a isso, ela vive também um mundo em que apelos ecumênicos e tendências pluralistas estão inibindo grande número de denominações cristãs de falar de suas diferenças doutrinárias. Sob as fortes correntes da globalização ecumênica, tais denominações acabaram perdendo quase que completamente a sua própria identidade. Então, ele vem destacando aqui a questão da perda da identidade das igrejas, né, das denominações religiosas, né? Isso nos leva a indagar. Aí ele faz uma pergunta, né? Não estaria também a Igreja Adventista do Sétimo Dia correndo o risco de perder sua identidade? Será que essa nova geração não está correndo o risco de perder a identidade da igreja? Poderíamos detectar hoje evidências disso em nosso meio? E se detectados, o que deveríamos fazer para minimizar seus efeitos? Então, esses são os questionamentos que ele faz logo no início do artigo, né? E daí ele vem apresentando os objetivos do artigo, né? O presente artigo considera brevemente como os adventistas viam sua própria identidade até cerca de 1980, como essa identidade começou a se alterar a partir da década de 1980 e o que deveríamos fazer para preservar nossa identidade cristã adventista. Então, aí ele divide o artigo em períodos, né? Ele faz uma divisão aí, períodos e a questão do ano inicial e ano final, né? Então, primeiro ele faz esses questionamentos, questão da igreja, se ela estaria realmente correndo o risco de perder essa identidade e como que nós poderíamos detectar essas evidências no nosso meio e se detectarmos essas evidências, o que deveríamos fazer para minimizar esses efeitos da perda da identidade, né? Então, é isso aí. A parte introdutória é isso aí, Adolfo. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade.
Bom, falaram que tá dando retorno lá na live, mas não tem problema não. Vai ter que ficar com um pouquinho de retorno até eu conseguir regular. Acho que é o Mozilla Firefox que eu tô usando aqui. Mas identi identidade é aquilo, né, Breda? Identidade é aquilo. A gente precisa saber quem nós somos, da onde que nós viemos, para saber para onde que a gente vai e traçar um plano. O problema é que hoje, o contexto, no caso brasileiro, nós adventistas estamos muito assim, como que eu posso dizer? Nós estamos muito acomodados. Vamos deixar para Novo Tempo pregar, vamos deixar para o Rodrigo Silva falar, vamos deixar para o Leandro Quadros. Sabe assim, a gente está terceirizando um trabalho que a gente tem que fazer. A Novo Tempo, a instituição, ela é um reforço para nós, é um suporte, né? É muito mais fácil hoje eu falar sobre adventismo para um cara que acompanha o Rodrigo Silva, né? Então, o Rodrigo Silva ele serve como uma ponte tremenda para a gente entrar no assunto. Quando eu fui entregar os livros do Grande Conflito, por exemplo, o cara falou: eu gosto bastante daquele cara chamado Rodrigo Silva. Eu falei: ele é da minha igreja, é esse livro aqui, ó. Pá. Tipo, fica mais fácil fazer essa ponte. Só que se eu deixo tudo para Novo Tempo, tudo para o Rodrigo Silva, pô, aí eu deixo de cumprir minha missão. E aí o que acontece? A gente tem mais acesso à informação, temos mais pontes para conversar com as pessoas, porém, porém, nós estamos mais preguiçosos e com menos conhecimento, né? Nego não fica bravo comigo não, mas eu estou na igreja adventista desde 2010. E, meu amigo, uma das coisas que eu ficava impressionado dentro da igreja adventista, na sala dos jovens, é que eu chegava lá e eu ficava mudo. Você sabe o que é você estar mudo? Você chegar num lugar, você sair, entrar mudo e sair calado? Eu era assim. Você fala, por que, Adolfo? Por que isso? Porque, cara, não é que eu tinha vergonha, não, eu nunca fui um cara de vergonha, eu sempre fui um cara que falou demais. Mas eu olhava e vi o comentário dos professores, vi o comentário da molecada que tava lá, dos jovens que estavam lá, e eu ficava quieto, que eu falei assim, eu vou falar o que para esses caras? Entendeu? E aí o que acontece? Hoje, se eu tento falar alguma coisa inteligente na lição da escola sabatina, às vezes eu sou boicotado. Entendeu? Eu sou cortado. A pessoa ela não consegue linkar o que eu tô falando. Eu entendo porque, cara, eu tô num outro nível de discussão. Não vou mentir. Eu tô num outro nível de discussão. Se chamar o bagulho pra história, a gente vai pra história. Se chamar o bagulho pra Bíblia, a gente vai pra Bíblia. Se chamar pra Ellen White, a gente vai pra Ellen White. Se chamar no grego, a gente vai no grego. Se chamar no hebraico, a gente vai no hebraico. Então eu tô num outro nível de discussão. Não, eu não vou mentir. Eu estudo há 10 anos pra isso, né? Então eu entendo que um comentário meu as pessoas não conseguem compreender. Mas muitas vezes eu já fui criticado em outras igrejas por estudar demais. Ué, cara, mas o que me faz gostar da igreja e da lição da escola sabatina é o estudo. Então, o que acontece? Muitas vezes, hoje a gente tem pessoas dentro da igreja adventista que elas odeiam o estudo. Elas acham que você vai ler mais para frente, né? A gente tem que focar a relação com Cristo. E eu concordo. Só que, pô, eu tô há 10 anos na igreja, eu tenho que ter mais conhecimento e ser melhor do que aquele moleque de 20 anos de idade quando chegou na igreja. 20 não, 19. Né? Eu tenho que ser melhor do que aquele garoto. Eu não tenho que passar 20, 30 anos dentro da igreja sendo um tapado. Né? Pô, hoje eu me sinto feliz de poder contribuir com a igreja. Certa feita, na lição da escola sabatina, a gente tava falando lá, e aí entraram uma irmã lá, entrou numa discussão lá, falando, eu tenho uma vizinha que a gente vive discutindo sobre carne de porco, sobre comer carne de porco, eles vivem discutindo com a gente. Eu olhei pra ela e falei assim, irmã, é só falar o seguinte, fala pra ela que quem come carne de porco vai queimar no fogo do inferno. Ela, como assim? E tem versículo bíblico pra isso. Como assim? Onde que tá? Eu falei, abre lá, Isaías 65, Isaías 66, verso 15. 15, 16, 17. Abre lá. Mas, ó, lê dessa forma aqui, ó. Eis que o Senhor vem com as nuvens com carros de fogo. Isso aqui tá falando do quê? Da vinda de Cristo, da vinda do Senhor julgar toda a carne, ok? Ok, então é juízo final. É juízo final. E eis que vou destruir aqueles que se santificam no templo da deusa e que comem carne de rato e carne de porco e coisas abomináveis. Tá vendo? O que o texto está falando? Que no dia do juízo o nego vai queimar no fogo do inferno. Cara, a irmã ficou impressionada.
Então, assim, eu não tô obrigando todo mundo a conhecer tudo, mas a minha contribuição, e eu me sinto feliz quando eu ajudo as pessoas nesse sentido. Não deu 10, não deu 30 segundos, a irmã já estava anotando e todo mundo da sala da escola sabatina estava anotando esse versículo bíblico, porque nunca parou para estudar. A gente estuda para ajudar as pessoas, é isso. Só que quantas e quantas vezes eu fui atacado por estudar demais, por trazer um comentário mais aprofundado para a lição. Entendeu? Então, eu sei, é desconfortável você conversar com alguém que sabe mais do que você. É chato. É chato. É foda. É difícil. Só que, mano, você não bate de frente com o caminhão. Você pega carona com ele. Então, se eu tenho um cara que sabe mais do que eu colo com ele. Eu grudo na rabeira do caminhão e vou com ele. Eu não bato de frente com o caminhão. É isso, né? Eu tô com o Breda aqui, eu não vou bater de frente com o Breda. Eu colo com ele. Eu monto no caminhãozinho dele ali, ó, e vou com ele. E assim, então a pessoa inteligente, se ela tromba com alguém que é mais inteligente que ela cola com ela não fica batendo de frente. E o ignorante é o contrário. O ignorante, ele vê um caminhão vindo na direção dele, o que que ele faz? Ele pula na frente e tenta parar com a mão. Entendeu? Não é, velho, não é. Você tá vendo um caminhão na sua frente, você sai da frente, cola do lado e vai com ele, né? Pronto. É isso aí. Pode falar, Breda. Desculpa. Concordo plenamente contigo, Adolfo. Com relação ao estudo, eu acho muito interessante. É uma coisa que me prendeu à igreja, a questão do estudo, né? A igreja ela dá muita ênfase ao estudo, justamente ao estudo da lição da escola sabatina. O primeiro contato que eu tive com a igreja foi com a lição da escola sabatina. Rapaz, eu peguei a lição, fiz tudo esse material aqui, peguei, via os assuntos abordados. Eu nunca tinha visto isso numa igreja. Apesar que eu nunca tinha frequentado uma igreja evangélica. Primeiramente, eu tive contato com os testemunhos de Jeová. Tentei fazer alguns, mas não gostei muito dos estudos dele, da abordagem dele. E eu dei um tempo. E depois eu tive contato com um amigo meu. Ele era amigo da época que nós éramos solteiros, morávamos juntos, né? A gente dividia a casa. E daí, uma hora para outra, ele apareceu com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que era adventista sétimo dia. Eu falei, mudou muito, hein? Mudou muito, virou adventista. E aí começou a dar estudo bíblico para mim. E aí me mostrou toda a questão da doutrina. Eu fiz aquele estudo bíblico antigo do pastor Henrique Berg. Você conhece? Onde fala da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Pastor Henrique Berg, um estudo bem antigo. São 28 estudos. E aí ele começou a apresentar os estudos bíblicos. E aí, na hora que chegou a questão dos mandamentos, me mostrou os mandamentos. Mas isso está na Bíblia. Tá lá em Êxodo, capítulo 20. Guardar o sábado. Mas ninguém nunca falou para mim de guardar o sábado. Eu era católico, né? O católico, ele tem por preceito a guarda do domingo, né? Guardar domingos e festas. Eu falei, mas isso está na Bíblia, tá? E ele foi me mostrando, né? E aí começou a cair a venda, né? E aí eu fui estudando, e comecei a ir na igreja, estudar a lição da escola sabatina. Daí a pouco já estava frequentando a igreja há mais de ano, já estava passando a lição, nem era batizado ainda, já estava passando a lição já. Então, meu primeiro contato foi com a lição da escola sabatina. Então, a igreja adventista ela dá muita ênfase com relação ao estudo, né? E a gente tem que aproveitar e estudar mesmo, né? Tem que procurar se aprofundar. Mas dando sequência. Só um ponto, Breda. E é por isso que eu gosto de você, velho. Porque você gosta da lição da escola sabatina, assim como eu gosto, pô. Né? Sim, claro. Gente, eu obriguei o Severino Breda. Ó, cara, o tiozão já é velho, já passou por 2 casamentos, tem 3 filhos, 4 esposas e tal. É doido, né? Brincadeira. Eu fiz ele comprar a lição dos jovens, mano. Eu fiz ele comprar a lição dos jovens, que eu falei assim, Breda, compra essa lição, que essa lição tá top. Ele comprou a lição, já tá estudando. Eu mesmo já li essa lição inteira já. Mano, é outro nível. Vai lá, continua, Breda. Eu tô nesse nível seu aí de ler a lição inteira, mas pelo menos a primeira semana eu li alguma coisa, né? Quando chove a gente fica meio vagabundo, né? E aí vai ler, né? Dá preguiça, a gente vai ler um pouquinho, né? Então, dando sequência aqui ao
artigo, né? Então a questão da abordagem dele, ele apresenta em períodos, né? Como que era a igreja nesses períodos aqui. O período da ênfase bíblico-doutrinária. Os adventistas foram conhecidos por muitos anos como o povo da Bíblia. Seus fundadores amavam realmente a verdade e eram profundos estudiosos da palavra de Deus. Guilherme Miller, por exemplo, né, iniciou em 1816 um período de estudo sequencial da Bíblia, começando com Gênesis capítulo 1, versículo 1, e prosseguindo somente depois de haver compreendido satisfatoriamente cada texto bíblico. Então, descrevendo os primórdios do movimento adventista sabatista, Ellen White escreveu. O que a senhora Ellen White escreveu? Reunia-me com eles, Tiago White, José Bates, Stephen Pierce, Hiram Edson e outros, e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de que conhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Olha que interessante. Eles amanheciam o dia, eles ficavam altas horas para estudar a Bíblia, compreender, para que eles soubessem fazer a transmissão do conteúdo bíblico, ensinar. Olha aí, eles davam muita ênfase na questão do ensinamento. Então, nós devemos nos preparar para ensinarmos, para nós fazermos a transmissão de conhecimento bíblico para as pessoas, né? Então, essa era o objetivo deles. E eles se reuniam hoje. Será que hoje nós podemos fazer isso? Infelizmente, às vezes, algumas pessoas começam a se reunir para estudar o Espírito de Profecia e, às vezes, já recebe algum gancho, né, Adolfo? Você já ficou sabendo disso já aí? Alguém que começar a querer estudar o Espírito de Profecia e tal, formar grupinho. Então, hoje já não se dá muita ênfase nisso. E antigamente tinha essa ênfase. Cara, é assim, ó. Aqui na minha região, inclusive até entre os jovens, existe muito essa questão do estudo. Eles pegam um livro para ler. Vamos pegar aqui mensagem aos jovens. Lição sobre... do ano, né? Isso, eles fazem bastante aqui. Os jovens que têm, as 2, 3 igrejas que eu já rodei na região aqui, eles são bem focados nisso, né? Então, na minha região, não vejo esse problema, não. O que acontece muito, Breda, é aquilo que acontece no Congresso MV. O cara, ele chama um, chama dois, quando você vai ver, tem um grupo ali de gente se opondo à igreja. Então, às vezes pode haver essa confusão. Mas na minha região, não. Eu encontro jovens, vamos ler o grande conflito. A lição mesmo, pega a lição ali, tem a menção, capítulo 19, capítulo 18, capítulo 25, né, explicação sobre o tema que está sendo tratado em um capítulo de Ellen White. Então, sabe? Eu acho que os grupos de estudo, Adolfo, eles devem servir para adquirir o conhecimento bíblico das profecias e não para bater de frente com a igreja, né? Então, a partir do momento que esses grupos começam a estudar as doutrinas, os livros do Espírito de Profecia e começar a bater de frente com a igreja, aí está indo contra os princípios da igreja, né? Então, isso aí não é correto. Isso. O Filipão, ele colocou assim, mas o MV é um estudo de caso, não dá para comparar. Não, mas eu só coloquei como a título de exemplo, tá, Felipe? Não é... Mas como é que começou o Congresso MV? Começou com 2, 3 pessoas indo na casa do Qual que é o nome do magrelo lá, Maria? O Silveira. E aí ele formou um congresso e virou o Congresso MV. E que no começo era um negócio de apoio à igreja e agora é um negócio de oposição. Então, só a título de exemplo, só tomei a título de exemplo. Existem vários movimentos que começaram dessa forma, dentro da igreja adventista. Que eram pequenos grupos, daqui a pouco era um grupo de antitrinitariano, era um grupo de um pessoal que acreditava numa profetisa que não queria, que dizia que praticar sexo é coisa do pecado. Acontece, é que a gente não sai falando tudo que a gente sabe, entendeu? Uhum. Mas acontece. Então, assim, eu entendo o porquê que o Breda ele comentou isso. Tem gente que recebeu gancho
por fazer isso. A pergunta é, como é que essa pessoa fez? Tava o ancianato sabendo, o pastor sabendo, tava todo mundo sabendo, como é que estava sendo levado esse estudo? Às vezes era um cara que tava só descendo a lenha na igreja, aí merece gancho mesmo, caraca. Entendeu? Talvez ele estava fazendo na surdina, né? Em secreto, exato. né? Exato. Eu mesmo. Quantas vezes aqui eu já fiz live, fiz vídeo, mencionando, indicando o livro Um Novo Mundo de Alfonso Elbabac, e ninguém falou nada pra mim. É porque se falar também eu mando se fuder, brincadeira. Mas, assim, é um livro da Igreja da Reforma, que eu acho um baita livro evangelístico, né? Evangelístico, e ninguém nunca me criticou. Mas tá aberto, tá pra todo mundo ver. Entendeu? Agora o cara vai fazer tudo escondidinho? Vai chamar o irmão aqui, chamar o irmão ali. Eu mesmo já formei grupo de estudo e nunca fui taxado por isso. Entendeu? Mas aí depende. Que região, qual o problema que aquela igreja está enfrentando. Ó, desculpa atrapalhar você, ô Breda. Filipão, ele comentou aqui, ó. Aqui em Poá, um antitrinitariano foi censurado há pouco, tá vendo? Então, às vezes, dependendo da região e que febre de heresia tá atacando a pessoa, aquela região, que raio de febre está atacando, de heresia, a igreja ela tem que ser um pouco mais dura. Então, talvez no caso aí, Breda, seja isso. Porque aqui no Vale é diferente. Eu só fiz um comentário porque eu já andei assistindo alguns vídeos lá daquele povo lá do MV, né? Mas aí eles falaram, porque nós fomos removidos só porque nós estávamos estudando Espírito de Profecia e tal e coisa e tal, e dando uma de inocente, né? Mas eles não eram tão inocentes assim, não. Porque eles estavam batendo de frente com as doutrinas da igreja. Então, não adianta. Não é só doutrina, Breda. O cara, tem vídeo dele mais antiguinho que é engraçado de você assistir. Ele falando assim, ó, se a igreja não mudar a posição no tocante a isso, eu vou mostrar uns documentos. E vocês não vão gostar de ver esses documentos. A igreja não mudou, ele não mostrou e foda-se. Tá aí, ó, removido da igreja, palhaço. Continua, Breda. Bom, dando sequência aqui ao artigo, né? Aqui vem falando sobre Andrews, né? J.N. Andrews. Ele afirmou em 1849 que um dos seus primeiros contatos com Tiago e Ellen White, ele trocaria 1000 erros por uma verdade. J. Corliss ouviu certa ocasião alguém perguntar a Andrews quanto da Bíblia ele havia memorizado. A resposta de Andrews foi: não ousaria dizer que poderia repetir todo o Antigo Testamento, mas tenho certeza de que se o Novo Testamento fosse perdido, eu poderia reproduzir palavra por palavra. Além disso, ele foi também um dos mais importantes pesquisadores e expositores das doutrinas bíblicas durante o período formativo da mensagem adventista do século XIX. Então, isso aí é uma informação em relação ao pastor Andrews. Então, se caso fosse perdido o Novo Testamento, ele seria capaz de citar todo o Novo Testamento de cor. Olha só a brilhantina dessa pessoa, a inteligência dessa pessoa. Não, certo? O cara tinha culhão. O cara tinha culhão. Aí você fala... Então, aí esse cara tinha culhão. Aí eu pergunto pra você... Será? Não é à toa que a faculdade, a maior faculdade adventista, a Andrews, recebe o nome dele, né? Você entende porque o cara... Aí outra pergunta. Que jovem hoje, ou pessoa de meia idade, 30, 40 anos de idade na igreja, tem o mesmo empenho que esse cara tinha? Pois é. Né? Porque muitas vezes se fala assim, porque os jovens são o futuro da igreja, porque nós temos... Tá... Porque os pioneiros tinham 20... Na lição dos jovens eu achei engraçado isso. Porque a nossa igreja ela foi fundada por pessoas jovens. Eu pergunto, o que cara com 20 anos de idade tá tendo empenho para chegar no nível de um J.N. Andrews da vida? Só fica a pergunta, tá? E não é só para jovens não, é para velho também. Vale pros velhos também. Continua, Breda, desculpa. Também. Então, aqui fala a questão do pastor, a importância do pastor Andrews, né? Tanto é que existe uma universidade, a Universidade de Andrews, lá nos Estados Unidos, né? Então, esses são apenas alguns exemplos do amor que os pioneiros do movimento adventista demonstravam pelo conhecimento doutrinário das Escrituras e pela compreensão dos textos bíblicos. O mesmo amor continuou sendo uma das marcas distintivas dos adventistas, pelo menos até o final da década de 70. Refletia-se
tanto no conteúdo dos sermões pregados, dos estudos bíblicos dados, como nos programas de jovens, conhecidos até 1979 como Ligas MV. As novas gerações de conversa entraram para a igreja com total convicção da verdade que dificilmente abandonavam a fé. Os adventistas eram respeitados e até conhecidos pelos demais evangélicos, devido ao seu profundo conhecimento bíblico. Os próprios adventistas chegavam a vangloriar de que evidências de possuir a verdade era o fato de que os membros, se alguns deles deixassem a igreja, não se uniam a nenhuma outra denominação. Então, nós podemos ver aí a convicção que eles tinham da verdade. Dificilmente abandonavam a fé. E se abandonasse a fé, se apostatasse, não se reunia com nenhum outro grupo. Então, nós podemos ver como que o conhecimento que eles tinham, né? Exato. Quiser fazer algum comentário? Cara, por mim, lê o artigo e a gente vai comentando ele primeiro. Eu acho mais fácil ler, né? Então, porque aí lê que a gente vai comentando. Se tiver que voltar em um parágrafo ou outro, ele tá fácil, né? Então vamos dar sequência, porque senão vai ficar muito longo, né? Durante o período em consideração, 1844 a 1980, era um sagrado costume adventista fazer o ano bíblico. Sagrado. Olha aí, jovens, será que vocês fazem o ano bíblico? Jovens não, os velhos também, viu? Será que estamos fazendo o ano bíblico? Entre os adventistas brasileiros que seguiram essa prática, podemos destacar, por exemplo, Haroldo P. de Castro Lobo, que leu a Bíblia inteira 60 vezes, Sérgio Vieira de Araújo, que chegou a ler a Bíblia toda 116 vezes. Essa mesma dedicação às escrituras contribuiu para que vários adventistas brasileiros vencessem concursos nacionais e internacionais da Bíblia realizados no Brasil, bem como para que alguns deles obtivessem boas colocações na fase final, o famoso concurso internacional da Bíblia em Jerusalém. Destacaram-se no concurso de Jerusalém os brasileiros Irene Santos, em 1958, e Holanda Anversa da Bíblia, em 1961, José Ribamar de Menezes, em 1964, Francisco Alves de Pontes, conhecido popularmente como Chico Bíblia, em 1980. Eu tenho o face dele. O velho era monstro, cara. O cara era uma lenda, velho. Fora que ele traduziu um monte de livro também, de Ellen White, de livros, o Francisco Alves Pontes. O Chico Bíblia? Chico Bíblia, eu tenho o face dele, mano. Eu troquei ideia já com ele. Mas ele é bem retraidão. Muitos outros adventistas brasileiros se salientaram pelo grande número de passagens bíblicas memorizadas e por sua acurada compreensão dos ensinos bíblicos. Então, esse foi o período da ênfase bíblico-doutrinária da igreja, né? Página 14 do artigo. Agora eu vou fechar essa tela aqui e vou abrir a próxima página. Pode fechar. Tá. Vamos ver aqui, a página 15. Aí começa outro período, né? Compartilha a tela aí pra gente. Eu vou em... Apresentar. Isso. Ó, o Bredão, cara. Gente, primeira vez que ele tá mexendo no StreamYard, hein, cara? E o cara já tá como profissional. Até parei aqui e fui falar com a Maria que o bichão tá profissional. É a outra parte do artigo, a página 15. Tá aparecendo aí? Não, né? Não apareceu, não? Apareceu. Né? Já coloquei já aqui, pode ir. Beleza. Então, aqui agora é o período da ênfase bíblico-relacional. Então, olha só como vai mudando, vai mostrando que há uma mudança. Primeiramente, tinha um aspecto bíblico-doutrinal. Agora já vai para o aspecto relacional. Né? Então, já vai havendo uma mudança a partir da década de 1981. Se até o final da década de 1970 os adventistas se caracterizavam pelo seu conhecimento bíblico-doutrinário, a partir da década de 1980 essa característica começou lentamente a ser suplantada por uma nova ênfase bíblico-relacional. Em outras palavras, o interesse pelo conhecimento racional dos ensinamentos bíblicos acabou sendo superado por uma leitura existencialista da Bíblia, uma forma de alimentar o relacionamento com a pessoa de Cristo. Então, já houve uma mudança aí, né?
a leitura existencialista. Então, fundamental para essa transição no Brasil foi a publicação em português de algumas obras do pastor americano Morris Venden. Não sei se alguns se lembram do pastor Morris Venden, como, por exemplo, Fé que Opera, Meditações Matinais, de 1981, Como Conhecer a Deus, um plano de 5 dias, em 1989, 95 teses sobre a justificação pela fé, eu acho que eu tenho esse livro, salvo engano, já fiz alguma leitura dele. Mais influentes ainda foram a pregação e as publicações do pastor Alejandro Bulhon, dentre as quais se destacam alguns dos seus primeiros livros em português, como, por exemplo, Conhecer Jesus é Tudo. Quem não conhece o pastor Bulhon está ainda na ativa, tem um canal no YouTube, está jubilado. Jubilado quer dizer aposentado, mas continua na ativa, pregando, fazendo comentários da lição da escola sabatina. Conhecer Jesus é Tudo, 1988, e Crise Existencial, 1988. Essas obras contribuíram significativamente para que muitas pessoas que viviam uma religião de mero formalismo doutrinário tivessem um encontro genuíno com Cristo. Então, aí nós podemos ver uma mudança para a fase relacional, a fase existencialista com Cristo, né? Essa nova fase relacional era necessária e chegou no momento oportuno para a igreja. Mas como ocorre em quase todos os processos de transição, também nesse caso, o pêndulo espiritual de muitos adventistas não conseguiu se deter no ponto de equilíbrio e acabou passando do extremo do formalismo doutrinário para o outro extremo do existencialismo subjetivo. Embevecidas com o relacionamento místico com Cristo, algumas pessoas começaram a assumir uma postura antidoutrinária, na qual doutrinas básicas da fé adventista passaram a ser vistas como meros resquícios de uma obsoleta religião legalista. Então, eles começaram a questionar as doutrinas da igreja, deram muita ênfase à questão relacional e começaram a se esquecer da parte doutrinária. Eu fechei aí a tela do texto? Não, né? Eu só tirei porque eu achei que você já tinha terminado de ler. Não, mas se quiser fazer um comentário aí, agora você pode fazer. Ah, cara, é aquilo, né, meu? Eu já sou da época do final de 2010, né? Então, como eu comecei a frequentar a igreja no final de 2010, esse Bulhon tava em alta, né? Todo mundo falava do Bulhon, todo mundo queria pregar igual o Bulhon, né? E é verdade, cara, aquilo que era doutrinário acabou sendo deixado de lado. E aí você gera uma geração de crente imbecil, né? Aquele crente que gosta de falar de Jesus, mas é incapaz de defender a própria fé. Aí depende de certos apologistas, né? Aí se escora no Leandro Quadros, se escora no Ezequiel Gomes. Hoje temos o Ezequiel Gomes, temos a internet. Mas a pessoa ela vai se escorando, né, nos outros. Ah, eu vou falar com o meu pastor, entendeu? É bem complicado. É um membro que não sabe defender a sua fé. Ah, eu vou perguntar para o pastor da minha igreja. Pô, se você está discutindo ali, está numa roda de discussão, uma pessoa ou várias pessoas. Ah, mas esse assunto eu não sei, não. Vou tirar uma dúvida com o meu pastor. Você tem que dominar, né? Tem que saber. Então, se você não sabe, então não entra na discussão, né? Exatamente. Então eu, por exemplo, eu chamo no peito. Chega um cara discutindo alguma coisa, eu chamo no peito. Ah, vem, vamos falar então. Chamo no peito. Eu não tenho medo, não. Chamo no peito. Né? Só que a pergunta é, quantos adventistas hoje, 2023, conseguem fazer isso? Vamos estudar, vamos falar o segundo? Vamos, chama no peito. Você não tem, cara. De mil adventistas, 200 vai chamar, mas não, vai tomar paulada e não vai saber o que está acontecendo. Né? Você tem uma galera... Você tem uma galera que gosta de estudar dentro da igreja adventista, mas é aqueles assuntos. Carne de porco, Ellen White, decreto dominical. Você saiu disso e imortalidade da alma. Se você sair desse assunto para falar com o adventista, é paulada na certa. É paulada que ele toma na certa. Pô, é paulada. Por quê? Por que isso acontece? Alberto Tim já avisava 20 anos atrás. Hoje só vivemos a consequência disso. Eu creio que o aspecto relacional é importante. Você ter uma relação íntima, a parte mística com Cristo,
mas é Cristo e suas doutrinas, e não somente Cristo, né? Ou doutrina sem Cristo. Então, um depende do outro, é Cristo e suas doutrinas. Então, vamos avante aqui. A atual superficialidade no conhecimento das Escrituras tem contribuído mais do que qualquer outra coisa para obliterar a consciência profética doutrinária da denominação. O estudo objetivo doutrinário da Bíblia tem sido substituído por uma leitura pietista, existencialista, né? Destinada quase que exclusivamente a alimentar um relacionamento místico e subjetivo com Cristo. Consequentemente, os sermões de muitas de nossas igrejas tornaram-se mais leves, substituindo em grande parte o conteúdo doutrinário da Bíblia pelas experiências pessoais do pregador. Você gosta de falar sobre isso aí, né, Adolfo? Cara, é porque assim, lição de escola sabatina e pregação, eles são um termômetro do que tá rolando na igreja. Vamos pegar, cara, o velho da lancha, com todo respeito. Quando foi a última vez que você ouviu um estudo sobre as 2.300 tardes e manhãs? Faz tempo. Um sermão. Desde o tempo que você vai na igreja. Olha, eu lembro daquele pastor norte-americano. Ele deu uma série de palestras. Na tua igreja local, na igrejinha que você vai, na tua igreja de chão. Eu assisti via satélite, né? Não. Pastor norte-americano, já até faleceu, esqueci o nome dele. Não. Ele falava um português bem enrolado. Não estou falando de esses caras que são especialistas. Se a gente for falar de profecia e mencionar Luiz Gonçalves, a vida do cara foi falar sobre profecia, é uma coisa. Eu estou falando igreja de chão, a igreja que você frequenta. Igreja local, dificilmente você vê alguém pregando sobre isso. Exato, é esse o ponto. Então. Você pega a lição da escola sabatina, que é outro termômetro. Você tem, além daquelas pessoas que... Eu tô mencionando geral, tá? Não é puxão de orelha pra ninguém, não, porque às vezes eu falo, a pessoa acha que é pra ela. Aqueles professores que gostam de chegar lá e sair falando um monte de coisa, né? Uma boa lição da escola sabatina não é um cara falando, é um professor direcionando e os alunos comentando. E tem cara que acha que a lição bem passada é só ele falar e não tirar dúvida de ninguém, não estabelecer o contato com a sala, né? Então, o que acontece? Se o sermão tá ruim e a escola sabatina tá ruim, a igreja tá mal. Se uma igreja tem uma escola sabatina forte, a pregação é forte. Não tem como. Por quê? Porque uma coisa reflete na outra. Se o sermão tá brabo, a escola sabatina tá braba e a igreja tá braba. Simples assim. Então, o sermão, o sermão feito pelo afegão médio, pelo Miqueinha, menino bom, igreja de chão, se você tem pessoas liderando e fortalecendo a igreja, você tem um bom sinal. Só que quando você tem um mau sinal, e o problema é que não é só mais o pregador comum, o carinha da igreja de chão, a irmãzinha que prega. Não é só eles que estão pregando mal mais. Agora até os pastores estão pregando mal. Porque você tem um monte de pastor com baita nível intelectual e o cara chega lá e só fica contando historinha da vida dele. Porra, mano, sermão não é pra isso, cara. Sermão é pro cara chegar lá e explicar o texto bíblico. Eu vou mencionar o nome de um cara, eu gosto bastante. Ele tá até passando a lição na Novo Tempo agora. André Flores. Maluco. O cara tem uma inteligência, uma oratória, um bom tom de voz excelente. Pega o sermão do cara, o cara começa a falar e não para mais. Tá ligado? Não, gente. A pessoa tem que ter noção. Tem que ter noção. Então, o que acontece? Qual que é a minha visão? Sermão bem estruturado, escola sabatina forte. Igreja adventista dá estrutura. Quantos treinamentos eu já fui de escola sabatina? Quantos treinamentos eu já fui? Entendeu? Tem treinamento de ancião. Quantos treinamentos eu tô ligado que a igreja dá? E os membros ficam moscando, tá ligado? Os membros ficam moscando. Então é zica, velho. É zica, é complicado. É complicado. É verdade. Ó, só mais um ponto. Na Central de Maringá, teve uma época que teve um teologando, o cara recém-formado, moleque inteligentíssimo.
O cara ia pregar, velho. Ele contava de 2 a 3 histórias da vida dele. Quando ele não contava história da vida dele, ele contava história da namorada, da esposa dele. Quando ele não contava história dele ou da esposa dele, ele contava história, sabe de quem? Da sogra dele, do sogro dele, do pai dele, da mãe dele. Meu, se eu quiser saber a vida do Severino Breda, eu sigo ele no Facebook. Tanto que eu pedi amizade pra ele esses dias atrás. Eu vou e pergunto, Breda, como é que foi sua vida? Eu pergunto pra ele. Agora, se o Breda tá no púlpito, não é pra ele falar da vida dele. O Breda é pra ir lá falar assim, ó, gente, hoje nós vamos estudar aqui, Gênesis 1. Pronto, acabou. É isso. Não é pra você ficar contando história da sua vida. Agora o cara sobe no púlpito, é inteligente, formado. Eu tive que criticar o cara. E as pessoas ficaram do meu lado. Aí você fala, por que ficaram do meu lado? Porque o que o cara tava fazendo era afastar as pessoas. Quantas pessoas de fora chegam nas igrejas adventistas, sentam, ouvem um sermão vazio e saem para nunca mais voltar? Porque eu duvido, se você chegar e fazer um sermão sobre Apocalipse 17, um sermão sobre Apocalipse 13, um sermão sobre Apocalipse 12, sobre Daniel capítulo 2, sobre Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, eu duvido que qualquer pessoa de qualquer outra igreja saia com vazio. Entendeu? Saia. Não, mas homilética, estudo de sermão, estudo de conhecimento geral, Felipe, tá tudo junto. O cara que estuda uma coisa, ele é puxado para outra. É isso. Vai lá, Breda, desculpa aí. Então, você falou que fez um pedido de amizade para mim no Facebook. Eu quase nem utilizo o Facebook. Raramente. Então, eu até vi o pedido lá, eu não sei nem se eu aceitei. Aceitou. Aceitei, né? Então, aqui, como já vimos aqui, o autor, o pastor Albertinho, ele faz a crítica, né? Com justamente o que o Adolfo disse aí. Os pregadores, ao invés de pregar a Bíblia, né? Eles ficam contando historinhas, né? Contando as suas experiências pessoais, né? E aqui ele conta aqui uma história, uma história que aconteceu com ele, né? Visitei, certa ocasião, uma de nossas igrejas que havia sido dividida por teorias especulativas. Depois de estudar detidamente o assunto em debate com os membros daquela igreja, uma jovem levantou-se e disse: Pastor, agradeço sua disposição em vir aqui e nos esclarecer essas questões, mas gostaria de perguntar: deveríamos ser reprovados por havermos crido nessas heresias quando os nossos próprios pregadores usam o púlpito para apresentar mensagens do tipo leite com água, sem jamais esclarecerem antecipadamente para nós a verdade a respeito dessas heresias, de modo a termos condições de respondê-las ao elas surgirem? Então, a membro fez essa indagação, né? E com razão, né? Vocês nos ensinaram a refutar essas heresias? Vocês pregaram um alimento consistente, a palavra, e não somente um leite com açúcar ali bem fraquinho? Então, nós devemos ter alimento sólido, né? O sólido da palavra de Deus. É o que está faltando. É isso que está faltando, né? A indiferença existencialista para com os ensinos de Cristo tem se refletido também no despreparo de muitas pessoas que ingressam hoje na igreja. Fala-se em alguns lugares a respeito de batismo tipo lava rápido. Olha aqui da onde que eu tirei o termo do artigo aqui, ó. Batismo lava rápido. O que é o batismo lava rápido? É aquele batismo emocional, aquele batismo de última hora, onde a pessoa aceita um apelo emocional e aceita o batismo, e não há nenhum preparo, não há um estudo bíblico, e a pessoa vai lá e é batizada, e em pouco tempo ela abandona a igreja, abandona a fé, por quê? Ela não teve um batismo de conhecimento, não teve um estudo bíblico prévio para realmente conhecer as doutrinas básicas da fé adventista, né? Então, isso é o que falta também em nosso meio, né? As pessoas se prepararem devidamente, né? Então, o batismo lava rápido. Desconhecendo a diferença entre o contexto socio-religioso do Novo Testamento e o complexo mosaico filosófico, cultural e religioso de nossos dias, há quem advogue a teoria de que ainda hoje qualquer pessoa pode ser batizada e ser aceita como membro da igreja adventista, depois de ouvir um só sermão, como que foi pregado por Pedro no Pentecostes em Atos 2, ou de receber
um só estudo bíblico, como o que foi dado por Filipe ao eunuco em Atos 8, 26, 40. Ou mesmo de ouvir um só hino, como que foi cantado por Paulo e Silas na prisão, em Atos 16, 16 e 34. Para os adeptos deste novo modelo existencialista, qualquer pessoa que professe um relacionamento subjetivo com Cristo pode ser membro da igreja, independentemente dessa pessoa aceitar ou não os ensinos doutrinários de Cristo. Então, olha a crítica que ele faz. Então, para os adeptos desse movimento, né, as pessoas podem aceitar a Cristo tranquilamente e não saber nada de doutrina da igreja. E aí pratica-se o batismo lava rápido. Algum comentário com relação a isso, Doutor? Cara, eu sou fruto de um batismo lava rápido. Eu tive estudo bíblico com um cara bem forte, eu tive um bom mentor bíblico, graças a Deus. Sempre menciono ele aqui, o Claudinei, também teve o Caio Roberto, um grande então, amigo. Não foi um lava rápido. Não, mas peraí. E tipo assim, cara, eu tive lá 2 ou 3 meses de estudo com ele, e o pastor já veio louco pra batizar eu e batizou, cara. Só que eu não tinha recebido explicação sobre carne de porco, sobre a questão de sábado, tá ligado? Sabe assim? Eu batizado lá com 3, 4 meses depois disso, 5, 6 meses depois, e aí o Claudinei chega e fala pra mim, Adolfo, a gente não pode comer carne de porco. Eu falei, como assim não pode comer carne de porco? Mas nunca ninguém me falou nada. Como não? Nunca ninguém falou nada. Mas você não teve estudo bíblico? Eu tô tendo com você. Você não falou? Ixi, Adolfo, tá de sacanagem. Eu falei, bichão. Então assim, aí ele perguntou, mas como é que foi? Eu falei, eu assisti lá um vídeo lá do Luiz Gonçalves na casa do Brunão, e depois ele mandou pra cá, e a gente tá aqui conversando, trocando ideia. Ô, louco, Adolfo, você é louco. É que os caras quiseram batizar você, porque quando eu pego alguém pra dar aula, pra dar estudo bíblico, eu vou até o fim, se a pessoa quiser. E como você demonstrou interesse, tava indo todo dia na igreja, papapá, os caras decidiram batizar você. Mas doutrinariamente, pô, eu ia pra igreja adventista e eu odiava ouvir os caras falando de sábado, cara. Nossa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não sei o que adventista gosta tanto de falar de sábado, cara. Eu racho o bico da risada. Mas, então assim, eu sou fruto de um batismo lava rápido, tá, gente? Eu sou. Graças a Deus você tá aí hoje, né, Adolfo? Graças a Deus. Mas é assim, né, cara? Eu tive mentores. Cara, ó, se teve 2 cabra homem que carregou no colo, eu tive mentores. Um deles foi o Claudinei, que me deu estudo sobre o Apocalipse, e eu tive o Caio Roberto, que foi um cara que, assim, me tirava dúvida de tudo. Tudo. Trindade, Ellen White, um monte de coisa. Hoje eu não concordo tanto com ele em alguns posicionamentos que ele tem teológico, mas é um cara, velho, que, pô, eu bato continência pra ele, entendeu? Foi o cara que me fez gostar de estudar, me incentivou, me ajudou, né? Entendeu? Então, assim, mas eu tive homens de Deus que me guiaram, eu tive mentores. Pergunto, quantos adventistas hoje têm mentores? Então, aí está a importância do preparo, né? O preparo do conhecimento bíblico antecipado antes do batismo, para que a pessoa permaneça na fé, né? Então, por que muito há um trânsito religioso muito grande entre as religiões? Porque as pessoas não têm esse conhecimento bíblico doutrinário. A pessoa entra, vai pela emoção, pela subjetividade, o pastor faz um apelo emocional lá e a pessoa aceita. E essas outras igrejas aí, eles não têm esse preparo, não. O pastor faz apelo e na hora lá mesmo já vai lá e já veste a roupa batismal e já batiza. Entendeu? Sem nenhum estudo, sem nada, sem nenhum preparo. Por isso que muitas pessoas não permanecem na fé. Falta de preparo. Eu não sou contra o batismo lava rápido. O cara quer se batizar, o cara foi na igreja lá 3 meses, tá firme. Ele entendeu doutrinas básicas como sábado, acho que a própria questão da alimentação. O que não dá? Então, tem algumas doutrinas que não são negociáveis. O que acontece? Eu acredito que essa pessoa possa ser batizada. Eu não tenho problema nenhum. Só que a pessoa ela tem que ser acompanhada. Eu fui acompanhado, assim, para eu
até eu começar a andar com minhas próprias pernas, pelo menos 2 ou 3 anos. Pergunto, quem é que está disposto a ajudar a outra pessoa a caminhar dentro da igreja 2 ou 3 anos? A tirar a dúvida delas. Porra, mano. É cansativo, né? Às vezes se torna um pouco cansativo, né? E muitos não estão dispostos a fazer isso, né? Então, é aquilo que eu falei, não adianta a gente empurrar para Novo Tempo, não adianta a gente empurrar para o pastor, não adianta a gente empurrar para o Rodrigo Silva. Tem coisa que é a gente, pô. O trabalho é nosso, é o corpo a corpo. Só que aí que tá, quem é que tá disposto a estudar e compartilhar seu conhecimento? Poucos, a minoria. Maluco, você tá no meio do Mato Grosso, Breda. Quantos anciões vieram te perguntar alguma coisa sobre Bíblia? Sobre teologia? Nenhum. Tá vendo? Tem um doutor em teologia na igreja deles. E os caras não perguntam. Tá, sabe o que é foda, mano? Assim, ó, o prazer de quem estuda é compartilhar o conhecimento. Cara, o Breda, ele tem todo o prazer de responder qualquer pergunta que você fizer para ele. Assim, dentro da área dele, dentro do doutorado dele. Ele tem prazer, mas ninguém pergunta. Porque ninguém Tá se ligado? interessa. Eu abri um grupo, ó, vou mencionar aqui, tá, gente? Eu abri um grupo de estudo, tá, gente? Eu abri um grupo de estudo para estudar a lição dos jovens. Chamei o Breda. Lição dos jovens, cara. Eu não sou de estudar a lição dos jovens. Lição dos jovens. Chamei o Breda, chamei o Caipira Kruger, chamei alguns amigos. Aí, eu peguei o contato de alguns jovens da igreja, da minha igreja, da igreja que eu frequento. Eu falei, ó, mandei o link para um deles, falei assim, ó, se quiser estudar a lição, clica no link aí e bora estudar. O cara não entrou no grupo até agora. Não vou forçar. Entendeu? Não vou forçar. Um outro eu perguntei para eles, não, eu só precisava de um jovem para falar sobre a lição. Aí eu mandei 3 áudios, o cara ouviu um, levou 2 dias para responder os outros 2. Não tem problema, não vou insistir, cara. Não vou. De interesse deles, né? A lição deles, né? Sabe? Não tô condenando. E assim, não tô dizendo que eles não estudam. Cara, todo mundo tem sua correria, todo mundo tem sua vida. Ô Filipão, só manda uma mensagem no zap pra mim que fala assim, ó, Adolfo, sou o Filipão, queria participar do grupo. Eu te coloco no grupo. Só mandar mensagem no zap aqui que eu te adiciono agora, tá? E então, aí que tá. A pergunta é, pô, gente capacidade a igreja tem. Gente com vontade de fazer, a gente tem. Mas às vezes também, a pergunta é, será que a massa quer? Será que a massa quer? Eu já falei para várias pessoas que eu tenho um canal no YouTube. Poucos membros da minha igreja são inscritos no meu canal. Eu falei que eu ofereço cursos universitários. Já postei no grupo da igreja. Ninguém se manifesta, porque todo mundo quer. Entendeu? Por quê? Falta de interesse. Não, eu queria ter um cara como você, como professor meu da lição da escola sabatina, Breno. Eu queria. Pô, pra mim seria um privilégio. Pra mim seria um privilégio, entendeu? Sim. Cara, eu queria. Um cara com doutorado, com um cara com 2 doutorados. Eu queria. Agora a pergunta é, quantos estão aproveitando isso? Quantos da sua igreja? A igreja local, muitas vezes, 90% das vezes, Breda, não aceita. Não sabe aproveitar. Cara, eu frequentei uma igreja, aqui no Vale mesmo, frequentei uma igreja 8 meses. Sabe o que é você entrar? Não tô falando de igreja grande, eu respeito. Eu entrei na Central, frequentei a Central 7 anos. Fui professor auxiliar de escola sabatina. Saí muito feliz. Entrei como um fantasma e saí como um fantasma. A única coisa que eu consegui foi ser professor de escola sabatina na sala do fundão, né, do finado Laércio. Tamo junto. Descobri agora, por causa do meu problema da carta, que ele morreu, cara. Uma pena. Grande Laércio. Laércio. Ok. Eu, numa igreja grande, entrar como um fantasma e sair, eu respeito. Eu não ser chamado para cargo nenhum, eu respeito. Eu respeito, porque a igreja grande tem gente bem mais capacitada do que eu. Mas eu entrar numa igreja que tem 30 membros, entrar lá, ficar lá 8 meses, eu lá 8 meses, e sair, e ninguém dá falta, aí eu fico puto, tá ligado? O cara nunca chama a gente para passar uma lição, ô, mano. Aí você se sente inútil, né? Não é que se sente um inútil.
Eu não me sinto dessa forma, porque a gente tem o YouTube aqui. A gente tem o YouTube, Claro. nós temos nossa missão. Nós temos nossa missão. Temos nosso trabalho de divulgação. Só, eu fico triste. Eu fico triste, sabe por quê, Breda? Porque o conhecimento que a gente passa numa lição da escola sabatina, o conhecimento que a gente passa numa pregação, nego paga pra gente aqui fora. Pô, nego te paga pra ter conhecimento, Breda. Eu te pago todo mês uma mensalidade pra ter conhecimento. E esse conhecimento você disponibiliza de graça na escola sabatina. Eu aqui, cara, nego paga pra ter aula comigo. Nego paga pra ter aula comigo. E lá na escola sabatina, eu passo de graça. Entendeu? Aí você chega lá, aí ninguém quer. Tá bom, ninguém quer. De graça. O azar é deles. O azar é deles, não é meu. O azar é deles, não é meu. A salvação é de graça e muitos não querem. Exato, o azar é deles, não é meu. Então, assim, você tem gente gabaritada, gente que se prepara, que é monstrão na lição, tanto na lição quanto em sermão, e não usa. Já aconteceu de eu estar lá sentado, brincando com as crianças, né? Que às vezes eu estava sentado e eu sou um grande imã para animal e criança. E aí veio um garoto, aí eu comecei a cuidar do garoto ali e tal. E aí daqui a pouco já veio a filha de uma outra moça e tal. Aí eu já tiro a cadeira, já sento no chão, já começo a brincar com as crianças também. E daqui a pouco, o cara lá pregando, todo mundo elogiando, todo mundo não, os líderes da igreja. Ó, esse aqui é o comportor, esse aqui é o comportor, esse aqui é o comportor. Aí o cara sobe no púlpito, começa a falar. O cara daqui a pouco veio de pé, ele olha. Adolfo, você tá aqui, irmão? Pô, fico feliz de te ver, hein, cara. Todo mundo puxando o saco do pregador, porque era comportor, e o pregador, cara, ficou feliz de ver minha cara na igreja, cara. Porque o cara conhecia meu trabalho, entendeu? E aí os membros da igreja, em vez de olhar e falar, não, pô, quem que é essa figura? Não, deixa o cara de lado aí, ele é meio doido. Ele é meio doido, deixa ele quieto. Tem um canal no YouTube. Deixa o cara meio doido. Vamos seguir aqui, Adolfo, que já temos já 1 hora de live e estamos na metade do artigo ainda, né? Mas vamos lá. É que o assunto está muito bom, né? Deixa eu ver se eu me lembro onde que eu parei, né? Com relação à experiência, né? Que o pastor contou, né? Vão para o outro extremo da subjetividade espiritual, alguma coisa assim. Sim. Vamos ver aqui, falando do batismo lavar rápido, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu falei a última coisa que nós falamos é qualquer pessoa que professa um relacionamento subjetivo com Cristo pode ser membro da igreja. Né? Dando sequência aqui. Sérios estudos bíblicos que quase não usam mais a Bíblia têm deixado os novos membros vulneráveis no seu conhecimento da palavra. Sem chegar no nutrir um genuíno amor pela verdade bíblica e sem terem compreendido a natureza profética do movimento adventista. Muitos desses membros veem a igreja adventista apenas como mais uma denominação evangélica, que se distingue vagamente das demais denominações, por ainda que ele não sabe a mortalidade da alma. Não é sem motivo que encontramos hoje muitos ex-adventistas em outras denominações cristãs. Essa semana, eu tive uma experiência, eu fui numa imobiliária, achei um negócio lá, e eu botei uma roupa social, né? Bem gritado, bem calça social, sapato. Na hora que o corretor bateu o olho em mim e falou assim, você é evangélico? Sim. De qual denominação? Falei, eu sou adventista. Deu o Pai do Senhor para mim, eu respondi Pai do Senhor. Aí tinha lá um pessoal lá ao redor dele, o dono da imobiliária estava lá. Aí ele me apresentou, esse aqui é um dos sócios da imobiliária. Sim, eu conheço. Até falei o sobrenome dele. Ele olhou para mim assim, você me conhece? De onde? Eu conheço o senhor do Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil. E o senhor era cliente do Banco do Brasil. Pois é, você tem boa memória. O senhor é o Luquezzi, o sobrenome dele, né? Aí ele realmente, você tem boa memória. Aí ficamos ali conversando e tal. Então, assim, eles acham que a igreja adventista é mais uma denominação igual às outras, não tem nenhuma diferença. Né? Então, eles dão o Pai do Senhor para a gente.
acha que é tudo igual, né? E muitos adventistas acabam saindo da igreja, vão para outras igrejas, e para eles não faz nenhuma diferença, é tudo igual, né? Mas dando sequência aqui. Se o objetivo a ser alcançado é batizar o maior número possível de pessoas, sem preocupações concretas com a sua permanência na igreja, então, quanto mais curto e superficial o preparo, mais fácil será convencer pessoas a descerem as águas batismais. Mas, por outro lado, se o objetivo for conseguir o maior número possível de membros que permaneçam na igreja e sejam missionariamente produtivos, então teremos de ensinar-lhes antes do batismo pelo menos os fundamentos da nossa fé. Como poderão os novos crentes ensinar a outros a verdade que eles mesmos não aprenderam? Conforme Romanos 10, 13 a 15, Jeremias 48, 10. Mas o uso esporádico e superficial das Escrituras não se reflete apenas em sermões no preparo de candidatos ao batismo. Os programas de jovens de muitas de nossas igrejas perderam completamente a vista. Aí agora continuo no próximo, na próxima página. Eu vou fechar isso aqui. Página 16. Deixa eu abrir aqui e compartilhar. Aí, velho da lancha, já conseguimos 2 pro grupo, hein? É? Grupo de estudo lá da lição de jovens, né? Ok. Então, tá aparecendo aí a tela? Tá, né? Beleza. Dando sequência aqui. Lá fala da centralidade das escrituras em sua programação. Voltados mais à distração e ao entretenimento, tais programas não oferecem mais oportunidade para que os jovens esclareçam suas dúvidas sobre as doutrinas e o estilo de vida que professamos. O estudo sequencial da Bíblia, os concursos bíblicos e as gincanas bíblicas são considerados hoje, por muitos, como atividades obsoletas e destituídas de significado. Lamentavelmente, nunca tivemos uma geração de adventistas tão superficial em seu conhecimento bíblico doutrinário como a atual. Esse artigo foi escrito em 2001. Esse artigo já tem 22 anos de existência. Foi escrito pelo pastor Alberto Tim. E o que ele fala nesse artigo é uma realidade ainda atual, né? Então, é uma realidade atual ainda. Então, aqui, agora nós vimos a parte relacional, e aqui é uma sugestão. O último capítulo ele faz uma sugestão de como nós devemos restaurar a base bíblica da nossa mensagem. Então, é a parte final do artigo. Você quer fazer algum comentário antes da parte final aí, Edu? Velho da lancha, lê aí pra nós aqui que eu tô colocando o Guilhermino aqui no grupo aqui. Beleza, então eu vou ler a última parte aqui, então. Como igreja e como indivíduos, precisamos indagar a nós mesmos. É esse tipo de adventismo existencialista que realmente queremos para nós hoje? Será que realmente é isso que nós queremos? Somente o existencialismo? E esquecer as doutrinas? Não nos inquieta mais o grande número de apostasias de pessoas que nunca foram devidamente alicerçadas na mensagem adventista e que, não muito depois do seu batismo, deixam as nossas fileiras para se unirem a outras denominações? Não nos preocupa o fato de estarmos hoje bem mais perto dos eventos finais do que as gerações anteriores e, ao mesmo tempo, bem mais doutrinariamente vulneráveis do que elas? Então, são perguntas de reflexão que ele faz para nós pensarmos realmente sobre a nossa situação. Vivemos hoje como denominação num dos momentos mais críticos da nossa história, pois nunca nos deparamos com uma avalanche tão grande de críticas externas e internas como as que têm sido disponibilizadas em nossos dias, especialmente através de livros, artigos e sites na internet. Se no passado as crises da igreja eram sucessivas e cíclicas, hoje elas reaparecem todas ao mesmo tempo, de forma simultânea e bem mais desafiadora. Como nunca antes, todo o vento de falsas doutrinas está soprando, conforme Efésios 4,14. Por incrível que pareça, um grupo brasileiro de apologetas fundamentalistas
Chegou mesmo a preparar e publicar uma Bíblia apologética, no ano de 2000, com inúmeras notas de rodapé combatendo a interpretação adventista das Escrituras. Será que, com a superficialidade doutrinária de hoje, os membros de nossas igrejas ainda conseguirão enfrentar essa avalanche de críticas sutis e sofisticadas levantadas contra nós? Será que com essa Bíblia apologética nós podemos combater? A atual conjuntura tem levado muitos adventistas a indagar até quando continuaremos ouvindo sermões que não levam praticamente a nada e presenciando batismos de pessoas não comprometidas com a fé que professamos. Creio, como diz o autor, pessoalmente, que essa problemática só poderá ser revertida se... Aí ele vem destacando vários pontos. Ponto número 1. Buscarmos insistentemente o equilíbrio entre o relacionamento com Cristo e o compromisso com as suas doutrinas. 2. Voltarmos a estudar a Bíblia para compreender o seu conteúdo doutrinário, a semelhança de Guilherme Miller, um dos pioneiros da igreja, né, que ele estudou capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ponto 3. Não nos envergonharmos mais de pregar os temas fundamentais da fé adventista. E ponto 4. Prepararmos devidamente as pessoas para o batismo. Ponto 5. Voltarmos a memorizar passagens bíblicas como os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, as 3 mensagens angélicas. E, por último, treinarmos nossos membros através de seminários de aprofundamento bíblico. Então, esse é o apelo que o pastor Alberto Tinho, o autor desse artigo, ele faz, para nós darmos mais ênfase à posição bíblica doutrinária da igreja. E não somente a parte existencialista, deve haver um preparo dos membros para o batismo, fazer um aprofundamento bíblico, fazer um estudo bíblico. E aqui ele conclui, como costumo dizer, o meu interesse não está em Cristo e em suas doutrinas, e nem nas doutrinas sem Cristo, mas em Cristo com as suas doutrinas. Em outras palavras, jamais deveríamos transformar um relacionamento com Cristo num substituto às verdades bíblicas, e nem enaltecer as verdades bíblicas em detrimento do relacionamento com Ele. Estamos nos aproximando rapidamente da maior crise entre a verdade e o erro de todos os tempos. E precisamos desesperadamente de um conhecimento mais profundo da verdade, como está em Jesus. Deveríamos imitar mais de perto o exemplo deixado por Cristo em seu relacionamento com a verdade. A senhora Ellen White afirma: em seus ensinos, Cristo não sermonizava como fazem os ministros atualmente. Sua tarefa era de edificar sobre a estrutura da verdade. Ele juntou as preciosas pedras da verdade de que o inimigo se havia apossado e colocado na estrutura do erro, recolocando-as nas estruturas da verdade para que todos os que recebessem a palavra fossem por ela enriquecidos. E aqui as considerações finais do artigo do pastor Alberto Tinha. Ele diz o seguinte: creio particularmente que a superficialidade doutrinária que enfrentamos hoje é uma das mais importantes estratégias satânicas para deixar-nos preparados para os eventos finais, sem condições de expormos de forma convincente a base bíblica de nossas doutrinas. Se a sacudidura virá pela introdução de falsas teorias doutrinárias, creio que muitos acabarão deixando a fé adventista por não haverem construído a sua religião sobre o inamovível fundamento da palavra de Deus, conforme Mateus 7, 24, 27, Isaías 48 e João 17, 17. O Espírito de profecia nos adverte: a luz que me foi dada tem acentuado realmente que muitos vão sair de nosso meio, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Senhor deseja que toda pessoa que professa crer na verdade tenha um conhecimento inteligente do que seja verdade. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Será sacudido tudo quanto possa ser sacudido. Não cumpre, então, a cada um compreender as razões de nossa fé? Em lugar de haver tantos sermões, deve haver mais aprimorado estudo da palavra de Deus, abrindo as Escrituras texto por texto e procurando as fortes evidências
que apoiam as doutrinas fundamentais que trouxeram ao ponto em que nos encontramos hoje sobre a plataforma da verdade eterna. Então, essa é a conclusão do autor, Alberto Tim, PhD, foi professor de Teologia Histórica no UNASP, Campus 2, Engenheiro Coelho, e foi diretor aqui do Centro de Pesquisa Ellen White no Brasil. Hoje, atualmente, ele se encontra lá no White State, lá nos Estados Unidos. Ele é diretor do White State, lá nos Estados Unidos, que é o depositário do Espírito de Profecia, lá nos Estados Unidos. Então, essa é a conclusão do autor. Agora, passo às considerações finais do nosso amigo Adolfo Euclair. Eu falei mais do que a matraca nessa live aqui, atrapalhei demais as leituras do velho da lancha. Bom, vantagens dessa live. Já ganhamos mais 2 companheiros para o grupo de estudo dos jovens, 2 jovens. Sejam todos bem-vindos. E me sinto honrado em fazer parte da caminhada de vocês aí. A gente vai trabalhar com vocês metodologia, explicação, estilo e sacada. Espero que seja de grande contribuição. Então, fico muito honrado aí pelo Felipe, né? Ele tem um sobrenome interessante e o outro eu apelidei de Guilhermino, né? Então, ali li alguma coisa e vi Guilhermino que chegaram. E assim, Breda, quando você falou desse artigo e eu li, cara, a primeira coisa que eu fiz foi mandar para algumas pessoas, porque é realmente isso, né? Não é que está acontecendo. A gente está 20 anos depois que o nosso querido Altim escreveu esse artigo e a gente vê as consequências disso. Hoje nós não estamos vendo acontecer, nós sofremos e somos vítimas da consequência disso. O interessante também é que a instituição como um todo prepara a sua igreja, prepara os seus líderes, prepara os seus professores da escola sabatina. A questão é, como é que estamos absorvendo isso? Ponto. É isso. Então, a informação temos aqui. Vou voltar uma vez, certa feita, eu estava de boa, a gente estava numa reunião de professores, o cara falou, a igreja deveria fornecer treinamentos, isso, aquilo, para fazer. Eu olhei para a cara dele e falei assim, você já leu o livro Nos Passos do Mestre? Não, Ensinando com Sucesso, de Adolfo Soares? Ele olhou, não li o livro ainda. Eu falei, então, como é que você está querendo mais treinamento, preparação, isso, aquilo? Se a igreja forneceu para todo mundo de graça esse livro, no treinamento dos professores, você estava lá, você recebeu, eu recebi, nós recebemos esse livro, e você não leu o livro ainda. Como é que você quer falar alguma coisa da igreja? Aí o cara ficou quieto. E eu li esse livro 3 vezes, Ensinando com Sucesso, do Adolfo Soares, é um baita livro. Então a igreja fornece estrutura. Falar que não fornece é mentira. Fornece. O membro é que tem que correr atrás. O conhecimento está aí. Pega quem quer. Ponto. E é de graça. Exatamente. Para pegar o livro a gente pega um chá de banco, alguma coisa. Adventista, treinamento adventista é isso. É 3 horas de chá de banco, 10 minutos de comida e um livrinho no final. É o padrão adventista de qualidade. Mas é um treinamento. E é válido. Entendeu? Então, a igreja é depositária de um acervo de livros, de profecia. Fala assim, o livro da... Realmente, eu concordo. Mas tem disponível, tem vários acervos da revista Adventista. Você pode ler a revista Ministério, a revista do Ancião. Está tudo em PDF no site adventistas.com, né? Da igreja, né? Então, você pode pesquisar, você acha muita coisa. Eu já pesquisei vários livros sobre a história da igreja. Então, tá aí. Só não corre atrás quem não quer. Entendeu? E não adianta reclamar da igreja, falar que a igreja não dá treinamento. Dá sim. É só correr atrás. Fala com o pastor da sua igreja. Fala com os líderes da sua igreja que te leva para um congresso, para um seminário, e você aprende muita coisa. Escola sabatina, treinamento de escola sabatina,
treinamento de anciões, e isso aí tem de monte. Basta você. Ó, já comecei a gostar do Liscano, o sobrenome dele é Liscano, já gostei do Liscano, ó. Já criminalidade na veia, entre nós. Vocês têm um comentário bíblico em PDF. Rapaz, você tá falando com o Capitão Barbarrala, rapaz, mais respeito. Mais respeito. Nós temos isso e muito mais. Nós temos isso e muito mais. Então você bateu com os caras certo. Então, assim, a minha esposa já me cobrou aqui, ô Beredão. Vamos finalizar em 4 minutinhos, a gente finaliza essa live. Sim. 3 agora. Mas é isso aí, gente. Então, eu fico muito feliz. Breda, obrigado por esse artigo que você trouxe pra gente aqui, porque eu não saberia nem onde buscar ele. E você foi lá, buscou, lemos aqui, falei até demais, de uma maneira até arrogante. Alguém pode olhar e falar assim, nossa, Adolfo, mas você tá muito arrogante. Tô mesmo. Achou ruim, pega eu, cara. Achou ruim? Pega eu. Entendeu? Brincadeira. É brincadeira. Então, assim, o meu convite só é o seguinte, estudem. Tô igual a ET Bilu. Busquem conhecimento. Breda, te deixo 2 minutos e meio para você finalizar. É um prazer, foi uma honra estar aqui. Talvez eu peço até desculpas aí pela leitura um pouco longa, né? Mas creio que foi de bom proveito e para as novas gerações esse artigo aí é muito interessante para os jovens, principalmente para os jovens aí que estão com a lição maravilhosa falando sobre a identidade adventista. Façam um bom proveito da lição, explorem. Participe do grupo que o Adolfo indicou aí, o grupo de estudos da lição dos jovens. Você vê, nós somos adultos e estudamos a lição dos adultos, mas estamos no grupo de estudo da lição dos jovens, né? Só pelo tema que nos interessou, falando sobre a identidade adventista, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? Eu agradeço aí ao Adolfo pelo convite e para mim foi uma honra, né? Estamos aqui, à disposição. E, ó, o Breda é um dos caras brutos lá, velho. É um dos brutos. Tem um outro parceiro nosso lá chamado Ramon Gomes, Capitão Barba Fosca. O cara ele tá mestrando em letras, em língua portuguesa, um mestrado em educação pelo NASP. Então tem uns caras bravos. O Fabeta, né, o Fabiano Gimenez, do Fabeta e Letras também, outro cara monstro, entendeu? Então a gente tem uns caras ferozes lá dentro do grupo, que tá lá, eu não tô sozinho. Eu sou mais Zé Ruela, cara. Eu só sou o testa de ferro. Né? Eu sou o cara que faz o rebuliço. Né? E fico feliz de ter mais 2 jovens. Teve um também, o Calixto, aqui do canal. Então, cara, para nós é uma honra estar ajudando os futuros líderes da igreja, porque a gente estuda para isso, né? Para compartilhar nosso conhecimento. E aquilo que eu mencionei, né? O conhecimento que a gente passa de graça ali, outras pessoas pagam pra gente. Fim de papo. Então, aproveita quem quer, né? Um abraço, Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal do Severino Breda, Direito e Teologia. Quem quiser fazer uma faculdade, fale com ele, o telefone dele está na descrição. Ou pode falar comigo, meu telefone está aqui, eu passo o contato do Breda, e aí vocês conversam com ele. Beleza? Futuros líderes da igreja, ô Felipe. Futuros líderes da igreja. Eu garanto para você que em menos de 6 meses estudando com a gente, vocês vão mastigar qualquer um da igreja de vocês. Eu não sei que igreja vocês são também. Mas eu tenho certeza que estudando com a gente, 6 meses vocês vão estar guardando qualquer um no bolso. Eu dou minha palavra, velho. Dou minha palavra. Só basta ter sangue nos olhos e culhão. É só isso. Até mais. Até todos.